Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes, seja bem-vindo ao nosso canal Central do REIT, onde dedicamos aí a falar sobre os REITs, que são aí os mais próximos que nós temos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, né? Mas vale lembrar que os REITs são empresas. Nesse vídeo vamos falar aqui especificamente daqueles que fazem pagamento de dividendo mensal. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Temos também o nosso perfil no Instagram, o nosso canal no Telegram, onde você pode se informar mais sobre o REITs nos Estados Unidos. Muito bem, investidor. Eu sei que quem está começando hoje nos Estados Unidos acaba tendo ali muita curiosidade, né, para saber quais são os REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. Isso acontece em parte porque no Brasil, os nossos fundos imobiliários, eles têm uma frequência de pagamento mensal, né? Apesar de que na nossa legislação eles são obrigados a distribuir semestralmente, é comum aí, o mais convencionado é que eles façam esse pagamento de dividendo mensal. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Os REITs eles são obrigados a distribuir o dividendo anual, então ele pode inclusive acumular e distribuir ali uma vez por ano. Mas, via de regra, eles fazem esse pagamento trimestral. Porém, existem alguns REITs que fogem a essa exceção, né, que também fazem esse pagamento mensal. Eu sei que o investidor brasileiro acaba procurando aqui, eu não sei se é por curiosidade ou por saber no que pode investir, mas vamos fazer uma série de vídeos mostrando para vocês quais são os REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. E nesse primeiro vídeo vamos falar aqui dos REITs de hipoteca, ou também conhecido aí como os REITs de mortgage nos Estados Unidos, né? O que são os REITs de mortgage? Ele é um setor que funciona aqui parecido, né, semelhante a, na verdade, uma instituição bancária, porque ele não tem em si a propriedade. Ele ganha dinheiro ali financiando imóveis comerciais, imóveis residenciais, e ele ganha ali aquela diferença do juro, né, o juro em que ele pega e o juro que ele empresta. Então, por exemplo, ele faz conta, emite notas, senior notes ali a curto prazo, né, 3, 4, 5, 6 meses, com a taxa de juros bem baixa, e aí ele consegue emprestar ou financiar ali os imóveis a uma taxa de juros maior. E o que ele ganha ali como lucro é essa diferença entre o que ele emprestou e o que ele ganhou, né? Então, um pouco diferente aqui do que a gente conhece como REIT de equity, né? Então, a gente vai dedicar esse vídeo aqui exclusivamente hoje aos REITs de hipoteca. E como a gente vem falando aqui, né? Os REITs de hipoteca, ou M-REITs, também vocês vão encontrar essa sigla, eles fornecem financiamento para imóveis geradores de renda por meio de compra, né? Ou originação de hipotecas, ou títulos lastreados em hipotecas, os MBS. Então, o REIT ele pode tanto fazer emprestar, né, o dinheiro, né, ou seja, financiar a hipoteca, como ele pode também comprar títulos lastreados em hipotecas. E como funciona isso? Né? O título lastreado em hipoteca, ele é basicamente um título ali que a instituição financeira emite, baseado, e só que esse pagamento dele está lastrado, como o próprio nome fala, lastrado ali em uma hipoteca. Então você tem diversos riscos que a gente vai falar aqui, né? Hoje a gente tem aí na imagem, você deve estar vendo aí no fundo, que é o Fannie Mae. O Fannie Mae é uma instituição que ele começou pública, né? Hoje é uma instituição privada aí, mas ele é um dos maiores responsáveis por fornecer liquidez para que todas as instituições financeiras dos Estados Unidos mantenham aí as hipotecas, de certa forma, a liquidez das hipotecas hoje nos Estados Unidos, né? Então, quando ele começou lá final da década de 20, né, início da década de 30, o intuito dele é oferecer dinheiro, na verdade, fornecer ali, né, uma certa forma, um financiamento. Um pouco parecido aqui, né, uma comparação um pouco distante aqui do que seria a nossa Caixa Econômica no Brasil, que é um grande financiador aí de imóveis para o brasileiro, né? E o Fannie Mae ele tinha isso, só que o Fannie Mae hoje ele não fornece esse financiamento direto, ele fornece ali liquidez para que outras instituições, como os REITs, por exemplo, instituições financeiras também façam essas hipotecas, né? E ele também compra ali, quando um título lastreado em hipoteca, ele tem a garantia de Fannie Mae, quer dizer ali que aquela hipoteca, se ela não for paga, aquele título ali, ele pode ser resgatado pela instituição detentora junto ao Fannie Mae, né? Mas o Fannie Mae lembra um pouco o Fundo Garantidor de Crédito brasileiro, né? Ele tem dinheiro ali em caixa, mas se acontecer ali uma bancarrota total ali, ele não dá conta de cobrir tudo, né? Então, hoje quem injeta muito dinheiro no Fannie Mae é o próprio Fed, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos. Os M-REITs aqui, que são os REITs de hipoteca, eles ajudam a financiar 2,7 milhões de residências nos Estados Unidos, né? Então, eles são muito importantes hoje na economia americana. Basta lembrar
que o primeiro REIT listado em bolsa, na verdade, foi um REIT de hipoteca, foi o Continental Mortgage. Então, é um setor bem relevante hoje, né? Mas como a gente já viu aí, tem diversos riscos. Esses riscos apareceram aí na crise de 2008, a crise do subprime, que na verdade começou no setor de hipotecas, né? Quais são os maiores riscos aqui desse setor, né? O primeiro dele é a rolagem da dívida, né? Então, se acontece ali de repente de a taxa de juros hoje nos Estados Unidos, eu vou falar aqui do perigo da taxa de juros, né? Você tem a taxa de juros, se a taxa de juros está muito alta aqui, que a gente vai ver aqui, ele tem o risco da taxa de juros, ele tem o risco do crédito, né? Ou seja, do inquilino ali de repente não pagar aquela hipoteca. Isso chegou bem próximo de acontecer ali agora em março de 2020, março, abril, junho, onde houve muita inadimplência, né? Por causa com o início da pandemia, fechamento de mercado. Então, cerca de 60% das hipotecas estavam inadimplentes. Eles consideram inadimplência ali depois de 2, 3 meses. Então, isso foi um risco bem alto. Teve muita chamada de margem nesses títulos lastreados aqui, e o Fed ali entrou comprando muito o título de hipoteca para garantir com que houvesse liquidez, né? Você tem ali, como eu falei, risco de crédito, você tem o risco de pré-pagamento, que esse risco de pré-pagamento da rolagem da dívida está muito atrelado à taxa de juros. Então imagine aqui comigo, esse REIT, ele precisa ter uma diferença grande entre o juro que ele coleta ali no mercado e o juro que ele empresta, né? Se a taxa de juros hoje, que a gente viu nos Estados Unidos, ela começa a cair, é natural que as pessoas, se você tem um empréstimo ali, uma hipoteca, né, a 6%, por exemplo, e hoje no mercado você vai lá e consegue fazer que refinanciar o seu imóvel a uma taxa de 4%, certamente você lá vai fazer isso, né? Então você vai fazer o pré-pagamento. E quando a taxa de juros baixa, você tem muito pré-pagamento e o REIT se vê ali com um montante de dinheiro no seu caixa, né? Precisando ali fazer outras hipotecas. Então acaba ficando menor ainda aquele spread que ele ganha. Você tem um risco de rolagem da dívida. Então, se a taxa de juros continua alta, e ela tende a aumentar, o que acontece é que quem tem a hipoteca certamente não vai refinanciar, né? Vai manter essa hipoteca aí por mais tempo e o REIT acaba ficando ali preso a uma taxa de juros curta que vai estar subindo, enquanto as hipotecas dele de longo prazo, 30 anos, vão estar ali com aquela taxa fixa. É importante salientar que nos REITs por exemplo, os REITs que fazem financiamento de imóveis comerciais, é comum, por exemplo, eles estabelecerem cláusulas proibindo até o pré-pagamento, né? Então, quem tem ali uma hipoteca de comercial, né? Porque no residencial não se pode fazer isso. Ele não tem essa possibilidade de fazer esse pré-pagamento. Isso é uma das características aqui que confere um pouco mais de segurança para os REITs voltados aqui para imóveis comerciais. E aqui a gente vê o seguinte, como eu falei, quem garante a liquidez disso aqui hoje é o Fed, né? Federal Reserve dos Estados Unidos, porque ele é o dono da impressora. Aqui nesse gráfico a gente pode ver que até 2008, ali, 2009, com a crise do subprime nos Estados Unidos, o Fed ele não tinha títulos lastreados em hipoteca. E para garantir a liquidez, evitar que diversas instituições financeiras quebrassem, ele começou a comprar esses títulos lastreados. E a gente vê o quanto que ele vem comprando, né? Agora na crise de 2020, a pandemia, ele vinha numa tendência de queda e teve que aumentar ali para manter a liquidez, né, evitar ali um colapso do sistema hipotecário nos Estados Unidos. Vale lembrar que hoje o Fed detém aí mais de 2,2 trilhões. Isso representa aí cerca de 1/3 de todos os títulos lastreados em hipoteca dos Estados Unidos hoje está na mão do Fed, né? O próprio Nassim Taleb aí, para quem gosta de ler, que escreveu o Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele, ele fala aí que agências, né, como Fannie Mae e Freddie Mac, eles estão sentados em cima de um barril de pólvora, né, que é exatamente isso que acontece hoje com as hipotecas nos Estados Unidos. E por que isso acontece? A gente vê aqui, nesse gráfico, é a taxa média de juros, a taxa média aqui das hipotecas dos Estados Unidos, hipotecas de 30 anos, nos últimos anos, né? A gente viu um pico ali no começo dos anos 80, quando a inflação estava muito alta, e essa taxa ela vem diminuindo ano a ano e ela está nas mínimas históricas, né? Hoje em torno de 2,9%. Então, aquela diferença entre um empréstimo que o REIT hipoteca faz e aquilo que ele oferece está ficando cada vez mais comprimido. E como que eles podem se manter crescendo? Aumentando o volume de suas negociações, né? Cada vez fazendo mais hipotecas, emprestando mais dinheiro. E a gente viu isso aí na crise do subprime que aconteceu, né? Acabava ali
que existiam, não eram tão rígidos na hora de emprestar esse dinheiro, ou mesmo conferir o crédito ali de quem estava do hipotecário, e provocou uma crise, né? E, como a gente gosta de falar aqui também, né? Aqui você pode observar, esse aqui é, é a cotação do ETF REN. REN, ele é um ETF só de REITs de hipoteca. Até 2008, aí, a gente pode ver que ele bateu mais de US$ 200, né? E eu gosto de brincar que com a crise do subprime, ele bateu no chão e nem quicou, né? Do jeito que bateu, ficou e lá continua só descendo. Então, dos US$ 200 que ele estava lá em cima, hoje ele está com US$ 37. Esse gráfico que eu gosto muito de trazer aqui para o investidor que está começando, que às vezes ele tem aquela noção de que, estava 180, caiu para 30, vai voltar para 180. E não pode, não é verdade absoluta isso no mundo dos investimentos, né? Porque o risco dessas hipotecas aumentaram muito, né? Mudou completamente aqui o perfil e a gente vê isso desde 2008 aí, que quem está mantendo a segurança e o laço desses títulos lastreados em hipoteca é o próprio Fed, né? Que é o Federal Reserve dos Estados Unidos. E aqui a gente vê o quanto que, na verdade, o mercado ficou super aquecido agora no final do ano de 2020, né? Isso graças a gente tem visto que é uma crise nova que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Então, cada crise tem suas características. A gente vê aí que até 2008 aí, né, é muito nítido ver em 2002 quando teve um pico, mas depois de 2008 aqui a gente não teve mais tanta origens de títulos da hipoteca, ou seja, novos contratos sendo feitos. E agora no ano de 2020 a gente vê renovando as máximas históricas, né, ou seja, é muita gente correndo para fazer hipoteca porque está tentando garantir aquela taxa de juros baixa hoje nos Estados Unidos aí, em torno de 0%, apesar da perspectiva de aumento dela está bem próximo, né, com a tendência aí, uma expectativa de alta inflação hoje com o mercado superaquecido. Pois bem, investidor, expliquei um pouco mais o que são os REITs de hipoteca, vamos falar aqui dos REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. O primeiro deles é o AGNC, Código de Negociação sem muito segredo, né? AGNC. Ele é um REIT de hipoteca também, como a gente pode ver aqui. Aquele spread que eu falei, ele está ficando cada vez menor aqui, ele mostra trimestre a trimestre, né? O quanto que a taxa de juros que ele vem coletando e que ele empresta está ficando cada vez mais comprimida e ele precisando aumentar o volume de suas hipotecas. E como tem sido aqui a performance desse REIT de hipoteca nos últimos 10 anos? Em roxo, você está vendo o REN. O REN é o ETF de REITs de mortgage. Em laranja, você está vendo o AGNC. Você vê que nos últimos 10 anos, eles performaram no negativo, né? Eles estão aí com menos 39% no caso de REN e menos 38% no caso de AGNC. Mas eles não vêm performando no negativo por causa da pandemia. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? E aqui que eu gosto de comparar também para vocês é o AGNC em roxo com o VNQ. VNQ que é o maior ETF de Equity REITs, que são ali os REITs de tijolos, né? Os REITs de imóveis. Então, enquanto nos últimos 10 anos aí, em cotação, o VNQ já entregou 59% para o acionista, o AGNC já entregou aí, na verdade, o acionista acabou perdendo dinheiro, né? Porque ele está com menos de 38%. E eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção aqui do investidor em AGNC não é, assim como todos os diversos REITs de hipoteca, não é só o pagamento de dividendo mensal, mas é o yield. Ele costuma ter um yield bem elevado, como você pode ver aí. Em 2014, por exemplo, o dividend yield dele passava dos 20%, né? Ele veio caindo ao longo do tempo, porque apesar da cotação estar caindo, o dividendo vem diminuindo também, e hoje ele tem um dividendo aí na casa dos 8%, que é bem elevado ainda, quando a gente considera aqui, mas está bem menor do que no auge da crise, né? Outro REIT que a gente vai falar aqui é o Armor Residential, código de negociação dele, ARR. Ele é um REIT focado para hipotecas residenciais e que também tem aí o seu perfil também não é muito invejável, para falar a verdade é bem pior, né? Se você for ver nos últimos 10 anos, enquanto o REN, o ETF de hipoteca, performou menos 39%, o Armor ele vem performando em menos 79%, então ele só vem ladeira abaixo aí, nos últimos 10 anos, porque o risco dele tem ficado cada vez mais alto, né? Aqui quando a gente compara então com... aqui na verdade é a comparação de REN, né? Mas o que eu queria mostrar aqui para você na verdade é o dividend yield, né? Ele é um REIT aí que sempre manteve um dividend yield também bem mais elevado, na casa de 8% a 10%. Ali no auge da crise a gente viu passar dos 30%, né? Porque a cotação caiu, o yield subiu, né? Porque o risco do REIT ficou muito alto.
E o terceiro REIT aqui, o último REIT que a gente vai falar é o Broadmark Real Capital. Esse que é o REIT mais recente, né, dentro do setor de hipoteca e que também faz pagamento de dividendo mensal. Esse REIT aqui, ele tem um foco muito em hipotecas residenciais, né, mas principalmente ali naquela região do Texas, região do estado de Washington, por exemplo. Então a gente vê aí que 28% de suas hipotecas são apartamento, 11% ali single family e diversos outros usos aí também. Ele também tem a hipoteca de senior house, hotel, varejo, escritório, uso misto, né, que são aquelas imóveis ali onde você tem um apartamento, embaixo você tem os varejistas e tem prédio de escritório. Então, ele é um REIT ali que faz hipoteca para diversos imóveis, né, mas principalmente para imóveis residenciais. E como tem sido a performance dele aí, né? E a gente vê aí o REN, o em roxo, performando menos 14% aí desde o... Vale lembrar que o Broadmarket fez aí o IPO dele aí no final de 2019, né? Por isso que ele não tem não dá para fazer essa comparação tão longa como eu fiz com os outros dois. Então aí, a gente vê o REN menos 14% desde o seu, aliás, REN menos 14% aí desde o final de 2019, contra o Broadmark menos 1,4%, né? Um REIT que se recuperou bastante aqui. Um ponto relevante aqui que traz um pouco mais de segurança para o Broadmark é que ele tenta manter ali, ele tenta fazer nos contratos dele com que o inquilino tenha uma participação muito grande ali no valor patrimonial do imóvel. Então, assim, quando você compra lá seu imóvel, por exemplo, dá um exemplo, vou lá e financio um imóvel na Caixa, é comum o banco exigir que você dê entrada, né? Em geral ali 30%. Isso, de certa forma, é uma segurança para o banco também, né? No caso de Broadmark, ele mantém isso em torno de 40% a 41% para garantir ali com que ele vai ter um pouco mais de segurança que esse inquilino vai pagar essa hipoteca, né? Porque um empréstimo, uma hipoteca total, é o que aconteceu na crise subprime. Muitas hipotecas, o que acontecia é que o devedor, o saldo devedor era maior do que o valor do imóvel. Então, às vezes era melhor você deixar executar. E vários REITs, equity REITs, fazem isso também. A gente viu alguns REITs de hipoteca deixando executar hipoteca de hotel, porque o saldo devedor era maior do que o valor ali do imóvel, né? Então, fazia mais sentido deixar executar. E assim originou parte da crise subprime, né? O que ele faz, esse REIT vem com uma proposta um pouco diferente, é garantir com que, no caso, quem está devendo ali aquela hipoteca tem um saldo grande ali dentro do imóvel, né? Comparando ele aqui, Broadmark, né, com o VNQ, a gente vê que ele performou até parecido, né? Ele vinha performando até melhor aí do que o VNQ antes da crise, da pandemia. Caiu, né, porque o risco das hipotecas aumentaram, como eu expliquei, mas ele voltou a performar aí hoje, né? Mas VNQ, comparando com o final de 2019, VNQ já performou 8%, enquanto Broadmark menos 1,4%. E a gente vê aqui que ele é um REIT que o yield dele, né, é relativamente alto também, em torno de 7% ali, mas ele nunca teve um yield muito grande, né, como a gente viu em outros REITs aqui na casa de 20%, 30%. Mas, lógico, né, tem que considerar também que ele é um REIT recente, né, no final de 2019, é a primeira crise que ele está passando aqui, e a proposta dele é um pouco diferente aqui, né, para garantir a segurança, porque a segurança dele não vem só daqueles títulos lastreados aqui, com garantia pelo Fannie Mae. Mas esses são os 3 REITs aqui que eu expliquei para vocês, são REITs de hipoteca e que fazem pagamento de dividendo mensal. Certo, investidor? Esse é o primeiro vídeo da nossa série, na verdade, falando dos REITs com dividendo mensal. A partir do próximo vídeo, vamos entrar sim nos REITs de equity, os REITs de tijolos ali, para entender melhor com o que cada um faz, né? Porque não basta a gente entrar no REIT só porque ele faz pagamento de dividendo mensal. A gente tem que entender o case ali e como que esses REITs crescem. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu aconselho que você se inscreva para receber notificação e se você deseja investir nos Estados Unidos aí, que você possa obter bons retornos. Um abraço e até a próxima.